Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Kibi Kibi no Mi, a Akuma no Mi da Otama, que permite com que ela faça kibidangos, né, a partir de sua bochecha. É uma Akuma no Mi que vem ganhando bastante destaque aí, né, nesse final de arco de Wano. E, cara, tem algumas peculiaridades bem legais pra se falar dela, tá? Importante que tem uma coisa que eu vou falar aqui que é spoiler pro pessoal do anime, tá? Mas é algo pequeno, na verdade é sobre o que acontece no final, do uso dos poderes ali. E só, tá? É só isso, não tem nada grande assim realmente em relação ao mangá, beleza? Só comentando aqui mesmo pra quem só vê o anime. Então, vamos lá, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui primeiramente falando sobre a nomenclatura, né, que já chama bastante atenção. Porque lá em Wano, as pessoas meio que elas não conhecem esse conceito de Akuma no Mi. Pra elas é como se fosse só magia, né, poderes mágicos, literalmente ninjutsu até, pra quem é ninja lá e tal, né. Então a gente não sabia, quando apareceu rapidamente assim, né, ela, a Otama, a gente não sabia qual era o nome da Akuma no Mi dela. E aí, acontece que por um tempinho ficou assim, ficou de molho lá, a gente não sabia qual era o nome da Akuma no Mi dela, embora a gente sabia que era um poder de Akuma no Mi, claramente. E aí acontece que eu encontrei da onde que tiraram a informação, tá? Eu peguei isso aqui de uma fandom, eu procurei em alguns idiomas, alguns tem, outros não tem. Mas tem um link que leva para o canal oficial de One Piece no YouTube, eu devo deixar o link aí embaixo na descrição, eu acredito. E acontece que lá no canal tem um vídeo que mostra vários personagens de One Piece que tem Akuma no Mi, né? E no caso, um dos que aparecem lá é a Otama. E ela tá com o nome da Kibi Kibi no Mi, né? Então ela tem esse Akuma no Mi do Kibidango, basicamente, né? E a etimologia tem a ver justamente com isso, né? Kibi significa painço em japonês, referindo-se ao grão de milho, que é o comum, né, usado ali para fazer a farinha que é usada para fazer o kibidango, né, os bolinhos de milho, no caso. Então o kibidango é como se fosse um bolinho de milho, basicamente. Bom, agora indo falar aqui sobre o uso prático dessa Akuma no Mi, a gente também tem umas coisas bem peculiares, tá? Porque, originalmente, a Kibi Kibi no Mi, ela é uma fruta que ela tem um conceito de você até pode criar um grupo de seguidores, vai? Pessoas que te obedeçam, quer dizer, pessoas não, seres que te obedeçam. Mas são apenas animais. Originalmente essa Akuma no Mi era para funcionar com animais em geral, não pessoas, tá? E também não funciona com usuários do tipo Zoan, né? Fica aí o questionamento também, tá? Mas essa Akuma no Mi é muito legal, porque quando você tira ali um kibidango, né, de você, e eu não sei se somente sai do rosto, pode ser que não seja... pode ser que a Otama só consiga fazer desse jeito, né, mas enfim. Acontece que quando o animal come essa fruta, ele fica obediente, imediatamente. É lavagem cerebral completa, tipo, o bicho não tem livre-arbítrio, né. Você meio que transformou o cara num servo seu temporariamente, vai. No mangá, a gente descobriu recentemente que ele dura mais ou menos aí um mês, tá bom? Ela tem, como é que fala? No mangá eles deixaram como se fosse na mesma lua ali em que você deu o kibidango, depois lá pra frente vai, na mesma lua vai perder o efeito, né? Então dá mais ou menos aí um mês. E acontece que é uma ideia muito interessante, porque você pode aplicar isso de algumas maneiras. Em combate é complicado, né? A menos que você esteja lutando contra um animal, né? Animal comum da natureza, fica complicado de você usar essa Akuma no Mi de maneira prática. Por outro lado, existe uma coisa interessante sobre controlar os animais de One Piece, é uma peculiaridade do anime, que os animais eles têm um certo grau de consciência, eles conseguem raciocinar ali alguns praticamente como se fossem pessoas, né? Alguns chegam bem perto disso. Então, você pode juntar realmente um grupo ali de servos de grande interesse, né? Principalmente se você pegar animais poderosos ali, como tigres, mamutes, dinossauros, sabe? Você tem todo um grupo de criaturas bizarras em One Piece que se der um kibidango, cara,
vai ser um servo bem poderoso, né? Você tem aí, você tem o potencial de criar talvez o exército mais poderoso de One Piece, sabe? É o que o Kaido queria, por exemplo, sabe? A Otama tem o poder de fazer isso. E o Kaido não tinha, tá ligado? Por mais que tenha tentado, né? Tentou bastante, mas falhou no fim das contas. Algo que tem que ser levado também em consideração é o seguinte: por que essa Akuma no Mi funciona nas Smile, né? Que é uma dúvida muito justa, inclusive, né? Porque eles são pessoas, né? Não deveria funcionar aqui esse tipo de coisa em pessoas, né? Então por que os usuários de Smile são afetados pelos Kibidangos da Otama? O motivo disso é justamente a criação dessas Akuma no Mi de Smile, que na verdade elas são bugadas, essa que é a verdade. Elas não são Akuma no Mis perfeitas, né? E qual é a imperfeição principalmente que ele gera? O usuário ele cria uma espécie de mutação física, onde ele fica parcialmente com alguns atributos do animal ali da Akuma no Mi, que seria, não é, a Zoana, qual é baseada ali o Smile. Só que acontece, cara, que esse lado animal da Smile, apesar de vamos dizer assim, o usuário ele tem o controle sobre esse lado animal, mas esse lado animal é separado do lado humano, sabe? Um bom exemplo disso são os usuários de Smile que tem, de alguma forma, a cabeça do animal, como o Briscola, por exemplo, que tem um gorila na mão. No caso ali, a mão dele é um gorila da cintura pra cima, né? E aquele gorila, ele pensa, ele raciocina, sabe? É interessante, ele tem um grau ali de existência, saca? Apesar do Briscola controlar ele completamente, sabe? Então, assim, é um animal ali no fim das contas. E por causa disso, a Otama tem o domínio. E mesmo aqueles que não têm a cabeça, né, que não têm a consciência do animal, ainda assim essas pessoas são Smile, né? Então na prática, eles têm ali a capacidade de serem subordinados da Otama se receberem o Kibidango, né? Eles ficam obedientes, né? E a Otama tinha falado, inclusive, né, que eles ficam obedientes por um mês, né? Mais ou menos ali um mês, né? O efeito do Kibidango. E depois, eles podem virar servos da Otama, ficarem próximos da Otama, simplesmente por gostarem, né? Ou seja, se de repente você der uma vida legal ali, né, pro animal, ou no caso aqui pro cara do Smile ali, né, pro soldado ali do Smile, que de alguma forma ele se sinta agradado, vamos dizer assim, ele pode ficar. E eu acho que vai acontecer isso, cara. Eu acho que pelo menos boa parte dessa galera aí, eu imagino que vai continuar em Wano deve ajudar na reconstrução, creio eu, tá? É uma teoria minha. Por falar em teoria, deixo aqui um questionamento muito interessante, que o Oda, pelo menos eu procurei aqui em um monte de lugar e não vi em lugar nenhum, não vi em vídeo, não vi em lugar nenhum. Que é sobre criaturas marinhas. O que aconteceria se a Otama desse um Kibidango para alguma criatura marinha? Não precisa ser um monstro necessariamente, não precisa ser um rei do mar e tal. Pode ser um peixe gigante, por exemplo, um peixe grande. O que acontece se ela der um Kibidango, por exemplo, para um animal desse, sabe? Eu chutaria que, se tivesse que adivinhar aqui, né, inventar aqui da minha cabeça, que talvez o Kibidango não funcionasse por ser uma criatura marinha. Talvez a água que a criatura em volta ali acabe atrapalhando, né? Porque ainda é um poder de Akuma no Mi, ainda tá suscetível, né, a sofrer fraquezas no mar. Mas, cara, se ela tivesse a capacidade de domar criaturas marinhas de porte imenso, cara, ela tem o potencial de ter a maior força naval de One Piece. Tipo, imediatamente. A partir do momento que isso for válido, corram pras colinas, porque ela tem o maior poder naval de One Piece automaticamente. Assim, na teoria, claro, na potência, né? Óbvio que ela não vai fazer isso, mas é interessante, é no mínimo peculiar, tá ligado? E a gente sabe que tem criaturas marinhas que são homéricas em One Piece, são realmente uma coisa assim absurda. Então, cara, assim, é insano o potencial de que você pode juntar aqui, o potencial de militar, vamos dizer assim, por trás dessa Akuma no Mi, é bem interessante. É uma Akuma no Mi mais tática, né, mais utilitária, não tem uma função prática de combate, mas, pô, o usuário não precisa lutar se tem um exército pra lutar com ele, ainda mais se for no mar ainda, porra. Olha as criaturas que você pode ter, né, cara? É insano, você é mega roubado, isso é mega apelão.
E com certeza é uma coisa bem interessante. Também vale citar que, apesar do Otama ter essa capacidade de transformar as criaturas ali em servos e tal, vale citar que isso meio que já foi feito em One Piece, né? Se você lembrar aí aqueles homens coelho, né? Aqueles bichos coelho que tem lá no reino de Drum, que agora é o reino de Sakura. A Kureha, se eu não me engano, pegou esses bichos aí e eles viraram meio que soldados ali do reino, né? Isso foi bem legal, porque aquelas criaturas elas são bem inteligentes, né? E bem fortes, inclusive, bem poderosas. E acontece que essas criaturas, cara, elas já têm ali você vê ali que elas têm uma certa consciência, eles são meio primitivos ali. Mas eles conseguem acatar umas ordens, né? Tomar umas decisões. E assim, a Otama pode domesticar aquela galera. Então, tipo, ela pode... Por exemplo, metaforicamente falando aqui, ela poderia invadir o reino de Drum e pegar os soldados de lá e levar pro lado dela, sacou? E virar o jogo automaticamente, sabe? É bem bolado, é um conceito bem louco que dá pra fazer com essa Akuma no Mi. O usuário tem a capacidade ali de entrar em alguns locais e alguns reinos, por exemplo, que tem animais como defesa e pegar pra ele, saca? E virar o jogo completamente. Isso é muito interessante mesmo. E esse lance da Smile é meio que um bônus da situação toda, né, basicamente. Antes de terminar, eu queria falar aqui sobre algumas coisas, né, como, por exemplo, a origem, desse conceito dessa Akuma no Mi. Ele é baseado principalmente na história do Momotaro, que vem do folclore japonês, onde esse Momotaro, ele acaba indo derrotar alguns demônios, né, alguns Onis, em uma ilha de demônios, né, como no caso seria Onigashima. E acontece que ele faz ali uns kibidangos, né? No caso ele tem ali alguns kibidangos. E ele dá esses kibidangos para alguns animais, para ajudarem ele na aventura, né? Que é um cachorro, um macaco e um fazão. E a Otama tem dois desses, né? Tem um macaco e tem um cachorro, né? Que inclusive estavam brigando no início de um ano. Pois é, a vida tem dessas. O fazão não apareceu até agora. Não sei se de repente seria um smile de alguma coisa e tal, não sei. Mas não apareceu esse tal fazão, talvez apareça no futuro, alguém assim desse jeito, né, que queira ficar ali com o Otama e tal, não sei. Enfim, mas é interessante esse conceito, né, que ela foi até Onigashima e ela usou esses poderes não para recrutar um ou dois caras, mas uma galera, né, além de ter o cachorro e o macaco, juntou um monte de gente lá em Onigashima pra ajudar ela na empreitada, foi bem maneiro também. Essa parada, né, esse poder, também tem uma certa inspiração em Doraemon, que no caso lá tem o Kibidango de Momotaro, né, lá em Doraemon, que dá ao usuário justamente isso, a capacidade de domar qualquer animal, removendo sua capacidade de desobedecer ao usuário. Então é basicamente a mesma coisa, então também é uma referência direta a Doraemon, beleza? Também tem essa questão de tirar da bochecha, né? Que tem várias peculiaridades aí, como por exemplo, o fato de parecer um pouco Boku no Hero, né? O Mineta, se não me engano, tem aquela capacidade de tirar as bolinhas da cabeça. E aí, conforme ele vai tirando, vai perdendo a capacidade de regenerar, né? Aquelas bolinhas da cabeça. No caso aqui, ela vai tirando os kibidangos, né? Da bochecha ali. Só que chega uma hora que vai doendo, né? E ela vai ficando principalmente muito cansada. Aquela ali drena a estamina dela, tá? Ela acaba com as energias da menina completamente, tá? Vale deixar aqui citado. O valor nutricional é 0, não funciona pra sobrevivência, vamos dizer assim. Os kibidangos não serve pra isso. Só serve mesmo pra controlar algum animal eventualmente e tal. E esse negócio de tirar da cara, né, o kibidango, é uma referência a um conto do folclore japonês que é o Kobutoriji-san, que é um conto lá de um cara que ele tinha um caroço, vamos dizer assim, no rosto, né, uma protuberância no rosto, e aí ele tem um encontro fatídico lá com alguns Onis, né, que depois de uma conversa eles ficam muito interessados nesse caroço que o cara tem no rosto, e eles conseguem remover magicamente esse caroço, né, eles meio que fazem ali uma operação, vamos dizer assim, e tira a deformidade do cara, né, eles meio que comem aquilo ali, é bem louco. E daí que vem essa ideia do kibidango sair da bochecha, né? É bem louco, essa referência foi uma referência meio mórbida, na minha opinião, né? Mas enfim, também vale citar o seguinte, tem uma Akuma no Mi que ela não é canônica, que é a Petopeto no Mi, vou ver se eu falo dela aí em algum momento, que dá ao usuário a capacidade de controlar os alvos, só que no caso, o alvo continua tendo a sua consciência, normal, ele está sendo controlado à força.
No caso da Otama, no caso da Kibi Kibi no Mi, o usuário ele sofre uma lavagem cerebral, ele simplesmente fica submisso, né? Inclusive chamando de chefe, né? Chama de mestre ali, a Otama e tal, né? Então é uma parada bem louca, assim, é um conceito mais aggressive, vamos dizer assim, a Akuma no Mi da Otama. E é isso, espero que eu tenha falado tudo aqui possível, né? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!